Olá, está começando mais uma Identidade, o seu programa de boas conversas. Eu sou a Gabriela Frontini e é um enorme prazer ter a sua companhia. Hoje nós vamos conhecer a história da Luana Braz. Na infância, o sonho de ser uma missionária voluntária surgiu no seu coração. E foi após concluir a faculdade que esse sonho se tornou realidade. Ela viveu experiências que deixaram bem claro o agir de Deus na vida dela e nos projetos sociais que ela esteve envolvida. Em 30 segundos, a Luana compartilha com a gente a sua história. O Identidade vai para um rápido intervalo e eu volto já. Quando servimos e amamos o próximo, mostramos o amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Porque pregar o Evangelho não é só falar, também é praticar ações que demonstrem compaixão, justiça e humildade. É viver uma vida que reflete os ensinamentos de Jesus. E a Luana Braz encontrou no voluntariado a melhor maneira de apresentar Jesus para os outros. Hoje ela compartilha as experiências que viveu e que confirmaram o poder de Deus atuando na sua vida. Luana, é um prazer ter você aqui com a gente no Identidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Luana, com 9 para 10 anos ali, você assistiu a um vídeo de uma menina envolvida com ações evangelísticas e sociais. E isso despertou em você o desejo de ser uma missionária voluntária. E você, ainda que nessa época não pudesse servir fora de casa, passou a servir ao próximo de outras formas e com generosidade. Como é que você ajudava a comunidade e também as missões evangelísticas quando criança e adolescente ainda? Bem, como eu tinha só 10 anos, né, e você disse, eu ainda não conseguia sair para as missões. Mas como eu tinha certeza que Deus tinha me chamado para algo, e eu comecei a participar e me envolver muito nas atividades da minha igreja local. E com os mutirões de Natal, que era assim o que eu mais gostava de fazer, ajudando também nos departamentos da igreja e com os meus primos, né? Eu lembro que a gente chegava até mesmo a brincar de igrejinha, né? E treinava os sermões e as histórias bíblicas dentro de uma brincadeira mesmo. E com os pequenos grupos também acompanhava os meus pais, que também são missionários locais, sempre indo nos estudos bíblicos para já ir aprendendo também, para um dia, né, passar os estudos bíblicos sozinha. E era isso que eu fazia mais na minha infância, né? Depois eu fui crescendo e aí fui me envolvendo cada vez mais e conseguindo servir mais. Agora, achei interessante, né, Luana, porque a igreja te deu espaço para fazer isso, o apoio da família também se envolvendo, porque às vezes tem igreja que é um pouco assim, mas ainda é muito nova, não põe para fazer isso não dá. É como é importante a igreja abraçar as crianças e envolverem as crianças na missão desde cedo, né? E como você falou aí, na hora de você decidir a sua profissão, você foi crescendo, e na hora de escolher a profissão, você escolheu algo que também pudesse usar em um voluntariado futuro, não é mesmo? Como é que você entendeu que a psicologia seria um meio de também atuar no serviço missionário quando você tivesse ali a oportunidade de fato realizar o seu sonho? Então, eu fui para um colégio adventista no meu último ano do ensino médio, o EDESA, né, que fica em Colatina, no Espírito Santo. E aí lá eu comecei a entender melhor sobre as profissões, o que eu ia escolher, né? E sempre vinha na minha mente, eu preciso escolher algo na área da saúde. Ao meu ver, seria uma área muito útil, né? Para a pregação do evangelho e para os chamados e para servir no voluntariado, né? E durante um tempo houve uma dúvida entre psicologia e enfermagem, mas, assim, em oração e sendo aconselhada também pelos professores, eu vi e percebi que o meu chamado era para ser psicóloga e usar a psicologia de uma maneira correta e ética para mostrar Jesus para as pessoas. Muito bom. Não foi para a área da saúde, foi para a área da saúde mental, que eu tenho certeza que tem feito bastante Isso. diferença, né? Agora, a oportunidade veio quando você estava ali recém-formada. Você viu um anúncio nas redes sociais sobre uma missão que aconteceria no seu estado, que é o Espírito Santo, pelo projeto Um Ano em Missão.
E esse projeto convida jovens adventistas a dedicarem um ano à missão de evangelizar centros urbanos em 8 países aqui da América do Sul. Luana, como é que foi aí a sua primeira experiência como missionária voluntária? Conta pra gente, para onde você foi, o que exatamente você desenvolveu ali? Então, foi o ano de 2020, né? Um ano marcado pela pandemia. E eu fui para o Espírito Santo mesmo, né? Numa cidade chamada Serra. E a gente estava lá com o grupo, já com os projetos sociais evangelísticos, apoiando a igreja, quando veio a questão da pandemia. E o projeto ele precisou ser encerrado de maneira presencial, com mais ou menos 3 meses. Foi algo muito triste. Mas nós encerramos aquele ano de forma online, com estudos bíblicos online. Eu lembro que eu tinha um grupo de apoio escolar, né, para estar auxiliando os alunos com as tarefas de casa, né, com o ensino remoto. E em 2021, aí sim, voltamos para o projeto OIM, mas dessa vez ele foi numa outra cidade chamada Linhares, também no Espírito Santo. E foi uma experiência transformadora, de uma forma tão grande que eu não consegui mais imaginar a minha vida longe da missão. Foi algo assim transformador para mim, para todos os jovens que participaram também. E aí sim, finalizamos o ano, finalizamos a missão e foi algo assim guiado pela mão de Deus de todas as formas possíveis. E depois do final dessa missão, você começou a trabalhar como psicóloga hospitalar, né? Mas você sentia que faltava algo ali na sua vida. Foi quando você decidiu se inscrever no Serviço Voluntário Adventista, o SVA, e foi selecionada para trabalhar no Instituto de Missões Noroeste, que fica lá no Amazonas, que eu já tive o prazer de visitar. A princípio, você atuaria como psicóloga, mas daí o serviço social também ganhou seu coração, Luana. Conta pra gente como é que foi esse período que você esteve por lá e como que você viu Deus agindo através de você. Então, eu estava, né, no hospital, mas trabalhando, né, e eu não conseguia me sentir completamente feliz. E eu sabia que Deus estava me chamando para uma missão. E com muita oração, eu fiz o processo seletivo, a inscrição e fui como psicóloga, né, para o Missões Noroeste. E ao chegar lá, eu fui também me aproximando do serviço social, e que foi algo transformador. Eu pude trabalhar com meninas, né, de 10 a 17 anos, num projeto que nasceu no coração de Deus. Eu só fui o instrumento para trabalhar. O projeto de Deus chamado Bem Me Quer, que trabalhava todas as questões do desenvolvimento com meninas, né? Físico, mental, emocional, espiritual também. A gente incentivava muito aí no clube de desbravadores, apoiava o clube de desbravadores. Era um projeto completo, sabe? Que vi muitos milagres de Deus, assim, de formas extraordinárias, Deus cuidando, Deus provendo o que precisava. E foi. É até difícil encontrar palavras para descrever o quão especial foi aquela missão no Amazonas. Eu penso que o social e o missionário, eles devam andar juntos mesmo, né? Quando eu penso ali na história de Jesus, eu vejo que primeiro ele atendeu às necessidades básicas da comunidade para depois anunciar ali a mensagem do evangelho. E eu penso que a gente deve fazer o mesmo. Quando a gente pensa em partilhar o evangelho com as outras pessoas, primeiro a gente tem que ver a questão se a pessoa está bem, se ela está alimentada, se ela precisa de alguma coisa, de alguma ajuda, para depois entrar com essa questão missionária. Então, eu acho duas áreas assim que se complementam de maneira fantástica. Agora, Luana, depois dessa experiência no Instituto de Missões Noroeste, você percebeu que não dava para ficar longe da missão, né? E que ela já fazia parte, inclusive, da sua vida. Então, você foi para Bolívia e serviu lá por um ano. Eu quero saber nesse período, porque você participou ali de uma ação num abrigo infantil para levar doações de produtos de higiene e também docinhos. Você se prepararam ali para atender 47 crianças, mas quando vocês chegaram lá descobriram que tinha muito mais. Como é que foi esse momento e essa missão em um outro país? Eu tive o privilégio de viver na Bolívia durante 11 meses, que é um país que eu amo. Eu sinto que ele também é o meu país. Sou completamente apaixonada pela Bolívia. E lá
nós trabalhávamos num espaço, né, de vida e saúde. Mas como eu sempre gostei, sou apaixonada pela área social, nós organizamos um projeto para irmos até um abrigo de crianças e levarmos doações de materiais de higiene pessoal, de higiene geral também, né, de limpeza e tudo mais. E como eram crianças e adolescentes, né, eu e minhas amigas, a gente pensou assim, uma criança não vai se sentir muito feliz, entre aspas, de estar recebendo sabão em pó, amaciante para lavar roupa, né? Vamos levar alguma coisa para elas se sentirem realmente amadas e sentir que a gente se importa pessoalmente com elas. E como nessa região da Bolívia é muito quente, a gente pensou em levar garrafinhas de água. E dentro das garrafinhas, a gente colocava uns docinhos, umas balas. E eu fui junto com essa minha amiga, com a Neda, e nós compramos a quantidade de garrafinhas conforme a quantidade de crianças que haviam passado para a gente na lista naquela semana. E eu conto isso porque eu vivi, sabe? É uma experiência que eu estava lá, eu comprei as garrafinhas, eu escolhi as garrafinhas junto com essa minha amiga. A gente levou embora, a gente decorou, a gente colocou os lacinhos, os doces. E quando a gente chegou no local para fazer a entrega das doações e tudo mais, a gente começou a perceber que tinha mais crianças do que o número, né? Mas elas já tinham visto que a gente trouxe as garrafinhas, sabe? Elas já tinham visto que tinha presente para elas. E visivelmente a gente sabia que tinha mais criança. E aí, o que fazer? Como a gente entregar um pouco de garrafinha e as crianças, algumas iam ganhar e outras não, sabe? E aí a gente teve um dilema muito grande, entregar ou não entregar? O que a gente vai fazer nessa situação? E eu lembro que, em espírito de oração, a gente se comunicava por olhares, porque as crianças já estavam com a gente, os adolescentes já estavam com a gente. E decidimos, na fé, a entregar as garrafas. E é algo que me emociona, porque as garrafas, elas não acabavam, sabe? As crianças vinham para a fila e a gente sabia que já tinha acabado a quantidade de garrafas, mas não acabava, sabe? E eu e a minha amiga, os outros, o pastor que estava com a gente só se olhava e só deixava as lágrimas rolar, porque a gente sabia a quantidade que tinha. Não ia alcançar a quantidade de crianças e adolescentes, mas alcançou. E aí eu sempre falo, né, que a Bíblia relata a multiplicação dos pães e peixes, mas Jesus multiplicou garrafas também. Que E incrível. todas as crianças foram assistidas e ganharam, né, a lembrancinha que a gente levou. E aí, depois, o que tinha acontecido, né? Tinha chegado mais crianças para serem acolhidas na sexta-feira, que era o dia que a gente já estava em viagem. E também tinham os filhos dos voluntários. Então, Jesus fez o milagre da multiplicação das garrafas e nenhuma criança, nenhum adolescente ficou sem. E Amém. essa história me marca muito. E eu sempre conto e eu sempre me emociono. Eu não consigo contar ela sem me emocionar. Sem dúvida, muito emocionante mesmo. É muito bom ver como Deus cuida de todos os detalhes, né? E faz muito mais do que a gente pode imaginar. E quando a gente se coloca à disposição dele, como a Luana fez, a gente leva a mensagem de esperança para quem está à nossa volta. Todo mundo pode ser um missionário no lugar em que está, viu? Você pode viver a missão ao se juntar também ao Anjos da Esperança. É o início de um conflito sem precedentes, o pior deve acontecer. Neste mês de março, a sua doação irá ajudar a Novo Tempo a produzir e distribuir gratuitamente a revista Esperança Eventos Finais, um guia de estudo bíblico inspirado nos livros de Daniel e Apocalipse, preparado para mostrar que Deus está no controle da história. Doe agora mesmo através da chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou o Novo Tempo. Então eu convido você a doar agora mesmo pelo Pix anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou o Novo Tempo. A gente vai para um rápido intervalo e a Luana conta o restante dessa história no próximo bloco para a gente. Então, o Identidade volta já.
Estamos de volta e hoje no Identidade a nossa conversa é com a Luana Braz, ela que atua como voluntária em projetos sociais e no bloco anterior contou sobre a experiência que viveu no Espírito Santo, no Amazonas e também na Bolívia. Através do voluntariado, a Luana vive o seu propósito de mostrar o amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. E quando a gente descobre a nossa identidade em Deus, também encontramos o nosso propósito. Com a revista Esperança Eu no Universo, você entende o que Deus preparou para você e a sua vida, viu? Então eu convido você a pedir o seu exemplar agora mesmo, é de graça. É só escrever para o WhatsApp 12982444449 que esse material vai chegar de graça aí para você e você vai descobrir o seu propósito como a Luana descobriu. Agora, voltando ao nosso bate-papo aqui, Luana, depois desse tempo que você ficou lá na Bolívia, você foi para o Chile e você ficou 8 meses lá. Eu quero saber o que mais te marcou nesse tempo que você ficou nesse outro país. O Chile foi uma missão bem desafiadora, com as questões climáticas, né? O Chile ele é muito frio, então no inverno, né, para nós brasileiros, viver a menos 15 graus, menos 14 graus, se torna um desafio. E toda a questão, né, de terremotos, de tornados, que pode acontecer também. Mas foi uma experiência muito boa. Por mais desafiadora que foi, eu senti que Deus tinha um propósito para mim lá. Trabalhava como professora de português para os alunos, né? Na questão de conversação. Nosso foco era mesmo que eles aprendessem a falar português, não focado em gramática, né? Porque eu não sou graduada em língua portuguesa, professora ou pedagogia. E com esses alunos, de uma forma bem sutil, a gente também ensinava, né? Sobre Jesus e tudo mais. Era um colégio adventista, chamado Ceala, mas também tinha os alunos internos, né? E com os alunos internos, aí a gente fazia um trabalho um pouco mais evangelístico, né? A gente tinha um pequeno grupo chamado Los Estrangeiros, né? Porque éramos 2 brasileiras com 2 argentinos e os alunos chilenos, né? E esse pequeno grupo foi uma experiência marcante. A gente conseguia ter um contato com os alunos, conversar com eles, entender suas necessidades. E eu também atuava como psicóloga emergencial, né, para os alunos internos. O colégio já tinha os psicólogos que faziam acompanhamento terapêutico, né? Mas em emergências, às vezes um aluno se sentia mal à noite, ou chegava uma notícia ruim da família, eles eram internos, né? Então, eles tinham a liberdade de me ligar, de pedir o prepa para ir me chamar para fazer esse acolhimento lá. Uhum. Foi uma experiência muito boa. Tenho contato com esses alunos, é muito legal ver eles agora na universidade. Eles me chamam de Mami, né? Mami Lua, estou na universidade, vim para a campanha de comportagem, estou fazendo psicologia. Então, foi algo muito bom. E manter esse contato com eles está sendo maravilhoso também. Imagino. E depois do Chile, você voltou para o Brasil, continuou com as suas atividades missionárias e sociais locais e passou a incentivar outros adolescentes e jovens a viverem da missão, né? E agora você está prestando o serviço voluntário na comunidade do Rio Araguaia, que fica ali na divisa do estado do Mato Grosso e também do Tocantins. E o sonho de ser voluntário nessa região já estava ali no seu coração desde 2023, né, Luana? Como é que foi esse processo para você atuar por aí? Inclusive, você também participa do projeto AWAIRE, né, que é realizado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, e busca, então, potencializar ali o desenvolvimento social e também pessoal de crianças e adolescentes indígenas. Como é que é o seu trabalho com eles? Conta pra gente. Sim, então, esse sonho de fazer o voluntariado pela ADRA, em específico aqui, né, no Araguaia, ele já me acompanha desde quando eu estava na Bolívia, né? Eu entrei em contato. Eu queria, né, sair da Bolívia e vir para cá, mas eu entendi de uma forma muito clara que Deus queria me direcionar para o Chile, né? Eu fiz uma oração muito clara para Deus, pedindo sinais muito claros. Ele me mostrou que era para eu ir para o Chile. Então eu fui, retornei do Chile e comecei a fazer a missão local,
né, aonde eu morava, incentivando outros jovens, outros adolescentes a irem para a missão, a viverem a missão, sabe, a experimentar o extraordinário de Deus. E, né, ia nas igrejas com palestras, com sermões, e Missão Caleb. E eu estava trabalhando naquele mesmo hospital. Lembra que eu trabalhei entre uma missão e outra? Deus me devolveu o emprego. E eu estava naquele mesmo hospital. E eu lembro de chegar para trabalhar e na hora do intervalo do almoço, eu abri o site do Serviço Voluntário Adventista e eu ver esse chamado para psicóloga, né, aqui para trabalhar no projeto Awiri, e eu ficava assim, Deus, o que eu vou fazer? O Senhor quer que eu volte? Se o Senhor quiser, eu quero, mas eu preciso viver a tua vontade na minha vida. E foi de uma forma muito extraordinária que Deus foi guiando as coisas até eu chegar aqui, né, para estar pela Adra Araguaia. E está sendo, assim, uma experiência fantástica. Eu estou aqui há quase 2 meses, então ainda estou aprendendo, ainda estou entendendo como é que funciona o projeto, mas já sou completamente apaixonada por ele. E eu faço os atendimentos individuais, né, aqui, o processo terapêutico mesmo, com as crianças e adolescentes. E apoio, né, dou apoio para as outras oficinas, para as outras aulas também, né? Porque a gente sabe que o voluntário, quando ele vai em campo, ele atua onde Deus mandar. Então, por mais que eu vim como psicóloga, mas eu vou ajudar na educação física, eu vou ajudar na área de pedagogia, de informática, de agricultura, nas classes de psicologia também, que é com, né, temos uma psicóloga, né, focado nisso. E também a gente vai indo assim, precisa disso daqui, a gente está disponível e vai desenvolvendo outros dons. Deus vai nos mostrando outros dons também. E é uma experiência transformadora que a cada dia que eu acordo, eu sou grata a Deus por estar aqui. Eu entendo que esse foi um presente maravilhoso que Ele me deu, de retornar à missão em campo, né? Porque missionário a gente é onde a gente está. Uhum. E retornar em campo e realizar esse sonho que estava no meu coração desde de 2023, né? E ter realizado o sonho de ter ido para o Chile também, ter voltado, né? E ter vindo para cá. Eu Sim. sou eternamente grata a Deus por esse presente que Ele me dá de servi-lo. O serviço é um estilo de vida mesmo, né, Luana? Luana, quero muito agradecer a sua presença aqui. Eu sei que servir como missionária voluntária é um estilo de vida, como a gente falou, e você certamente não é a mesma pessoa desde quando você começou e hoje, né? Uma pessoa totalmente transformada. Então, muito obrigada e quero que Deus continue te abençoando e te usando poderosamente nessas missões maravilhosas que você tem feito. Amém. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui. E, assim, o que eu posso deixar aqui na finalização do programa é que, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, Ele opera milagres e Ele nos capacita. Eu acredito que muitas pessoas têm medo de viver o voluntariado, medo de viver a missão. Às vezes não se acha capaz de fazer algo, mas a capacidade ela vem de Deus. E se Ele te colocou em um lugar, seja em uma igreja, em uma cidade, em um serviço, até mesmo na sua família, é porque existe um propósito. Deus não faz nada sem um propósito, Ele não nos coloca em contato com pessoas sem um propósito. E eu acredito que o maior propósito da nossa vida é mostrar Jesus através dos nossos atos, das nossas falas, do jeito que a gente trata as pessoas, em um abraço, sabe, em um servir. Isso é extraordinário. É verdade. E se Deus chama, Ele capacita, como você mesma disse. O Identidade fica por aqui. Agradeço a Luana e a você de casa que acompanhou o nosso programa. Aproveita e compartilha o link do programa com quem você quiser. Aquela pessoa que tem um sonho de ser uma missionária, mas tem receio, tem medo, já aproveita e compartilha com ela, tá bom? Tenho certeza que vai ser encorajador. E assim a gente espalha a mensagem do amor de Cristo por onde a gente puder ir. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Tchau, tchau!